Eu quero que você imagine o pior cenário possível. Você está sozinho em casa. É uma terça-feira comum. Você vai até a cozinha pegar um copo d'água ou entra no banho. De repente, o chão some dos seus pés. Você cai. Não quebrou nada grave, talvez só um roxo. Mas aí vem o verdadeiro terror. Você tenta levantar e não consegue. As pernas não respondem, os braços tremem. Você não tem força para tirar o próprio corpo do chão. Você olha para o telefone na mesa, mas não consegue alcançá-lo. E ali você fica, esperando alguém chegar. Parece cena de filme de terror? Para milhões de brasileiros acima dos 50 anos, essa é a realidade oculta. O medo silencioso de não conseguir sair do chão. E se eu te dissesse que a sua capacidade de levantar do chão diz exatamente quantos anos de vida você ainda tem? Preste muita atenção agora. Isso não é exagero. Isso é ciência médica pura. No final dos anos 90, um médico e pesquisador brasileiro, o Dr. Cláudio Gil Araújo, criou um teste simples, tão simples que não precisa de equipamento nenhum. O nome é Teste de Sentar e Levantar, SRT. Ele acompanhou mais de 2.000 pacientes entre 51 e 80 anos. E o que ele descobriu chocou a comunidade médica mundial. Aqueles que precisavam usar as mãos, os joelhos ou se apoiar nos móveis para levantar do chão tinham 6 vezes mais chances de morrer nos próximos 6 anos do que aqueles que levantavam sozinhos. 6 vezes mais. Isso é um indicador de morte mais preciso do que o seu colesterol ou a sua pressão arterial. Por quê? Porque levantar do chão exige a única coisa que separa um idoso independente de um idoso em uma cama de hospital: potência muscular e equilíbrio. Se você perdeu a capacidade de levantar o seu próprio peso, o seu corpo já entrou em modo de falência. O seu motor está desligando. Mas calma, a culpa não é da sua idade. Ah, doutor, eu tenho 60 anos, é normal perder força. Não, isso é uma mentira que te contaram para vender remédio. Perder força não é natural. Perder força é opcional. É o resultado de um corpo que foi abandonado. Hoje nós vamos fazer um check-up brutal. Eu vou te guiar por 3 testes rápidos, incluindo o famoso teste do chão, que você pode fazer agora, na sua sala. Eles vão te dizer se o seu corpo tem a idade que diz na sua identidade ou se você tem o corpo de alguém de 90 anos prestes a colapsar. Se você tem mais de 50 anos, esse é o vídeo mais importante que você vai ver este ano. Vamos ver se você passa no teste? Para entender por que você falha no teste, precisamos olhar para dentro da sua coxa com um microscópio. O nosso músculo é feito de 2 tipos de fibras. Imagine que você tem as fibras de maratona, lentas que aguentam o dia todo, e as fibras de explosão, rápidas que te salvam quando você tropeça. A partir dos 40 anos, acontece um fenômeno silencioso chamado sarcopenia, do grego, pobreza de carne. O seu corpo começa a achar que manter músculo é caro demais para o metabolismo. Então, ele começa a desmontar as suas fibras musculares. E adivinha quais morrem primeiro? As fibras de explosão, exatamente as que você precisa para levantar da cadeira ou evitar uma queda. No lugar do músculo firme, o corpo coloca gordura. É por isso que a perna continua com o mesmo tamanho, mas fica mole. É o que os médicos chamam de obesidade sarcopênica. Por fora parece normal, por dentro é gelatina. E não é só o músculo, é o nervo. O fio que conecta o cérebro à perna desencapa. O sinal fica lento. Você pensa, levanta, mas a perna responde com atraso e sem força. Vamos ver como está o seu sistema agora? Não vamos para o chão ainda. Vamos começar com o teste da cadeira. Eu quero que você encontre uma cadeira firme. Não use sofá mole. Encoste ela na parede para não escorregar. Sente-se no meio da cadeira. Cruze os braços no peito, pés firmes no chão. Agora, o desafio: levante-se totalmente e sente-se de volta sem usar as mãos para dar impulso. E faça isso o mais rápido que conseguir.
Se você tem entre 60 e 64 anos, você deveria conseguir fazer isso pelo menos 14 vezes em 30 segundos, homens, ou 12 vezes, mulheres. Se você tem mais de 65 anos, o número mágico é 12 repetições, homens, ou 11, mulheres. Se você não consegue levantar sem apoiar a mão na perna, se você precisa dar aquele balanço do corpo para pegar impulso, ou se você cansou na terceira repetição, acenda o sinal vermelho. Isso significa que suas fibras de explosão estão mortas ou dormindo. Suas pernas não aguentam mais o seu peso. Hoje é difícil levantar da cadeira. Amanhã será impossível levantar do vaso sanitário. Mas a força das pernas é apenas metade da história. Existe um outro inimigo invisível, um que endurece o seu corpo e corta a circulação, e ele se esconde na sua coluna. Vamos testar a sua flexibilidade? E não é sobre fazer espacate, é sobre saber se suas artérias estão rígidas como pedra. Muitos homens me dizem: "Ah, eu sou duro mesmo, nunca fui de alongar", e acham graça. Mas a rigidez não é engraçada. Ela é um aviso de perigo. Existe um estudo japonês que conectou a rigidez do corpo com a rigidez das artérias. Se você não consegue alcançar seus pés, existe uma grande chance de que suas artérias também estejam duras, calcificadas, o que aumenta drasticamente o risco de infarto e derrame. Um corpo flexível é um corpo jovem. Um corpo rígido é um corpo velho, não importa a idade no RG. Vamos para o teste do cadarço. Fique em pé, pés juntos, joelhos esticados, não vale dobrar. Agora tente tocar a ponta dos dedos das mãos nos dedos dos pés. Vá devagar, não dê trancos. Se você toca os pés, parabéns, sua coluna e suas artérias têm elasticidade. Se você para no joelho, cuidado, sua lombar está travada e seus isquiotibiais, os músculos de trás da coxa, estão encurtados. Isso puxa sua bacia para baixo, causando aquela dor crônica nas costas e dificultando o caminhar. E falando em caminhar, vamos ao teste final, o mais perigoso, o teste do seu GPS interno. Muitos idosos caem não porque tropeçaram, mas porque o cérebro perdeu a noção de onde o corpo está no espaço. Isso se chama propriocepção. Vamos testar o seu sensor de ré. Em um corredor livre, sem tapetes, por favor. Fique em pé. Eu quero que você ande de costas, um pé atrás do outro, ponta do pé tocando no calcanhar do pé de trás, como se estivesse numa corda bamba, só que andando para trás. Faça 5 passos. Se você precisa abrir os braços para se equilibrar, se você sai da linha reta, ou se você sente medo e tontura só de tentar, seu GPS está quebrado. O cerebelo, a parte do cérebro que controla o equilíbrio, está atrofiado. Quem falha nesse teste tem 90% mais chance de cair no banho ou na escada nos próximos 12 meses. Recapitulando, se você falhou na cadeira, força. Se você falhou no toque dos pés, flexibilidade. Se você falhou na marcha ré, equilíbrio. O seu corpo está gritando por socorro. Você está vivendo no limite da dependência. Qualquer gripe forte, qualquer tropeção pode ser o fim da sua autonomia. Mas a boa notícia é que o corpo humano é uma máquina que conserta a si mesma, desde que você dê o estímulo certo. Não importa se você tem 50 ou 80 anos, você pode reverter isso. Eu vou te passar agora o protocolo antifragilidade. O que você vai fazer a partir de amanhã para recuperar essas 3 habilidades? Você fez os testes. Talvez você tenha passado, talvez tenha falhado em todos. Se você falhou, não sinta vergonha, sinta raiva e use essa raiva para mudar. O músculo que você perdeu não volta sozinho, mas ele volta se for chamado. Você não precisa virar fisiculturista, você precisa de microdoses de sobrevivência. Aqui está o seu plano de ação para os próximos 30 dias. 1. O antídoto da cadeira, para a força. Toda vez que você for sentar no sofá para ver TV, não se jogue.
Faça o movimento de sentar e levantar 3 vezes antes de sentar de vez. Só isso, sem peso, apenas com o corpo. No final do dia, você terá feito 15 ou 20 agachamentos sem perceber. Isso acorda as fibras de explosão. 2. O antídoto do flamingo, para equilíbrio. Enquanto escova os dentes, fique num pé só. Escove a parte de cima apoiado no pé direito. Escove a parte de baixo apoiado no pé esquerdo. Se estiver difícil, apoie um dedo na pia. Isso recalibra o seu GPS cerebral e fortalece o tornozelo contra torções. 3. O antídoto do chão, o desafio final. Esse é para quem quer viver até os 90. Uma vez por dia, sente no chão, use um colchonete ou tapete e levante. Tente usar o mínimo de apoio possível. Se hoje você precisa de 2 mãos e um joelho, treine para a semana que vem usar só uma mão. Transforme o ato de levantar do chão em um jogo, não em um medo. Preste atenção. Envelhecer é obrigatório. Ficar fraco é opcional. Existe uma fila enorme de pessoas de 50 a 60 anos esperando vaga em asilos, usando fraldas, dependendo dos filhos para tomar banho. Não porque ficaram doentes de repente, mas porque pararam de usar o corpo. Eles pararam de agachar, pararam de equilibrar, pararam de fazer força. O corpo obedeceu e desligou. Você acabou de fazer um diagnóstico. Você sabe onde está o problema. Agora você tem a escolha. Você vai aceitar o declínio ou você vai lutar pela sua independência? Comece hoje. Levante dessa cadeira agora, sem usar as mãos. Mostre para o seu corpo que você ainda está no comando. E lembre-se, se você não usar, você perde. Até a próxima.